Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro e para falar dessa questão da segurança do início até o final do treinamento, hoje eu achei interessante a gente comentar a respeito dos sensores, né? Os sensores de glicemia, eles atualmente estão sendo bastante utilizados como parte do tratamento de quem tem diabetes, não só de quem tem diabetes tipo 1, já vi muitos portadores de diabetes tipo 2 também usando o sensor. Então, muitas vezes a gente parte meio do pressuposto que determinado equipamento, por exemplo, que é o caso dos sensores, né, de glicemia, que eles são bastante aí utilizados. Ah, não, isso aí é para quem tem diabetes tipo 1, ou determinado tipo de equipamento para quem tem diabetes tipo 2. Não é o caso dos sensores, tá? Os sensores, sim, eles inicialmente começaram a ser bastante utilizados pelos portadores de diabetes tipo 1 por conta de estarem associados aos sistemas de infusão contínua, então, quer dizer, as bombas de infusão de insulina. Então, as pessoas, o portador de diabetes tipo 1 está usando ali a insulina, a bomba de infusão de insulina, e junto com as bombas de infusão, existe aí o sensor. Então, você pode conectar o sensor junto à bomba. Então, por conta disso, começou a se acreditar aí que era para o portador de diabetes tipo 1 usar a bomba de infusão de insulina. Só que existem também portadores de diabetes tipo 2 que usam sim sistema de infusão contínuo para infusão da insulina, a bomba de infusão de insulina. O que a gente tem que entender é o seguinte: a diferença básica entre diabetes tipo 1 e tipo 2, tipo 1 ele vai ter destruição da célula beta, é uma doença autoimune, então já não produz insulina, se produz uma quantidade muito pequena e precisa entrar obrigatoriamente com a insulinoterapia. Portador de diabetes tipo 2 tem resistência à ação da insulina, então inicialmente começa a fazer o tratamento com antidiabético oral, né, um ou dois medicamentos, aí geralmente tem essa associação. Com o passar do tempo, muitas vezes se associa a mais medicamentos, então tem várias associações de antidiabéticos orais, e ainda, em algum momento, começa também a usar o antidiabético oral junto com a insulina, até que chega um momento, depois de uma longa data aí de diagnóstico, que hoje, inclusive, é muito comum a gente ver aí no tratamento de quem tem diabetes tipo 2, a pessoa utilizar sistema basal bolus, igual acontece no portador de diabetes tipo 1. Então, usa a insulina de longa duração e junto uma de ação rápida, ultra rápida, para compensar as hiperglicemias e também para compensar o quanto está consumindo ali de carboidrato nas refeições para evitar ficar com hiperglicemia no pós-prandial, depois das refeições. Mas qual é o detalhe que a gente tem? Né? Sempre o grande problema, independente aí do tipo de diabetes, ele sempre esteve relacionado a você conseguir um bom monitoramento. Então, o que a gente tem aí para monitoramento de quem tem diabetes? Hoje, a ferramenta, né, mais confiável que a gente tem no mercado são, né, na verdade, os glicosímetros, que é o aparelho glicosímetro, mas tem vários fabricantes, vários recursos aí. Mas o glicosímetro, por que, que ele é o mais confiável? Porque nós conseguimos uma amostra de sangue para fazer a medição da concentração de glicose naquele momento. Então é algo que você mede na hora, você sabe aquele valor é a concentração de glicose que tem ali no sangue. Isso é o mais seguro que a gente tem. Só que existe o desconforto de você toda hora ficar lá furando, geralmente, né, faz a coleta na ponta dos dedos. Eu tenho até um vídeo que eu comento, né, diferentes locais aí para medição da glicemia, mas o mais comum é sim fazer a medição na ponta dos dedos, nos capilares. Então, nos ponta dos dedos, a gente tem um monte de capilar ali, é muito fácil para fazer a coleta. Mas tem que ficar furando o dedo vários momentos. Com o passar do tempo, o ajuste, né, a evolução tecnológica que existe, começaram a chegar os sensores de glicose. E esses sensores, inicialmente, eles apareceram associados às bombas de infusão de insulina. Então, quer dizer, a bomba de infusão de insulina era algo para quem tem diabetes tipo 1, algo bom em termos de conforto, para evitar que o indivíduo fique aplicando insulina várias vezes ao dia. Então, isso já foi o primeiro momento, né, que a gente teve aí das bombas que chegaram no mercado. Quer dizer, quem tem diabetes tipo 1 não vai precisar ficar tomando, né, às vezes 4, 6, 8 doses de insulina aí por dia. Várias aplicações.
Ele pode simplesmente com a bomba de infusão, quer dizer, ela fica ali com um cateterzinho que fica mandando a insulina. Então, quantas doses você precisar, você programa na bomba e ela vai injetar sem precisar ficar furando. Essa foi a primeira vantagem. Em seguida, veio a associação dos sensores de insulina. Então, de insulina, desculpa, de glicemia. Então, veio a associação com os sensores de glicemia. Só que qual a particularidade do sensor? O sensor, ele não existe, por exemplo, um cateterzinho, algum tipo de dispositivo que fica direto coletando uma amostra de sangue. Então ele fica também no subcutâneo. Então existe ali um dispositivo que fica no subcutâneo do portador de diabetes, aonde ele pega uma amostra de glicose. Só que essa amostra de glicose que ele pega não está no sangue, está no líquido intersticial. Então, nossas células, né, no nosso corpo, a gente não tem, uma não fica, né, grudada na outra, ali existe um espaço que existe aí o líquido, né, intersticial, e no líquido intersticial, no interstício, né, que é chamado, existe aí uma concentração, existe um pouquinho de sangue, uma grande quantidade de água e também glicose. Então é nessa amostra de glicose que é feita a medição através do sensor. E o sensor ele manda essa informação da concentração de glicose para, no caso aí, para a bomba de infusão. Então, é um sistema bacana, porque você consegue, sem ficar furando o dedo, observar mais ou menos como está acontecendo as variações na concentração de glicose no sistema. Agora, existe também no mercado só o sensor de glicose, que a gente tem aquele um sistema flash, que é o Libre. Então, a diferença que a gente tem é que esse sensor, que ele normalmente está acoplado à bomba, a cada 6 dias, mais ou menos, você tem que trocar, né? O Libre, ele funciona, acho, direto por 15 dias. Você tem que, periodicamente, ficar medindo a glicemia capilar para fazer a calibração dele. O Libre não precisa disso. O sensor que usa na bomba, ele normalmente precisa, ele vai pegando amostras, né? E a cada 5 minutos ele faz uma atualização. No Libre, essa atualização ela é imediata. Então, é o avanço natural da tecnologia. Mas, mesmo assim, o Libre também, esse sensor, que ele pode ser usado, inclusive para quem usa, né, sistema de basal bolos, por exemplo, usa insulina, ou mesmo portadores de diabetes tipo 2, já vi utilizando também, ele é um sensor onde você utiliza o sensor independente de usar bomba ou não. Então, ele é um sensor independente. Você pode usar mesmo usando aí caneta ou usando seringa para fazer a aplicação da insulina. Só que esse sensor, ele fica, ele também vai, né, todos os sensores vão pegar a amostra do interstício. E qual a diferença de você pegar a amostra no interstício de glicose, da amostra de glicose, já que ela está no nosso sistema, e a que está na glicemia? É que fisiologicamente o que vai acontecer? Toda vez que a gente consome, lá, por exemplo, algum alimento com carboidrato, primeiro esse alimento ele vai passar pelo nosso processo digestório, ele vai chegar no nosso intestino, atravessar a membrana intestinal e vai para o sangue. Ele vai primeiro para o fígado e depois, consequentemente, ele vai para o sangue. Então, do sangue, essas concentrações que mudam no sangue de glicose, com o passar do tempo, elas acabam também indo, essa concentração de glicose, ela acaba indo para o interstício. Então, naturalmente, né, fisiologicamente, o que a gente tem aí? Uma linha de atraso. Então, já que está monitorando, o que está acontecendo? Primeiro, o que você comeu chegou no seu sangue, lá no sangue de quem tem diabetes, dali foi para o interstício e aí que o sensor vai fazer a leitura. Então, o que naturalmente acontece? Toda vez que no sensor mostrar um valor de glicemia, o que já aconteceu? No sangue, já a alteração já aconteceu e não foi monitorada, porque ela vai ser monitorada a partir do momento que a gente mede a glicose pelo capilar, né, pela glicemia capilar. Isso é natural, é fisiológico. Agora, e o inverso? Por exemplo, quando o indivíduo faz, né, geralmente quem usa insulina, se ficar um período sem se alimentar menos, muitas vezes aumenta aí o risco de fazer hipoglicemia. Quando o sensor indica que o indivíduo está fazendo hipoglicemia, quer dizer, está com glicemias lá abaixo de 70 miligramas por decilitro, no sangue já baixou faz tempo. Então, esse é o risco que a gente tem.
né, essa questão da mudança da concentração de glicose no sangue e o quanto isso aí vai demorar no interstício. E por que eu estou falando tudo isso para vocês, já que aqui eu falo sobre exercício e diabetes? Porque hoje é muito comum, cada vez mais comum, nós que temos, né, diabetes, utiliza esses sistemas de monitoramento como parte do tratamento e cada vez mais, claro, nós estamos apostando mais na tecnologia. E o que isso tem a ver com exercício e diabetes? O detalhe é, quando o nosso aluno com diabetes chega ali para fazer o exercício, você, como profissional de educação física, basear o valor de concentração de glicose no sistema pelo sensor, você está assumindo um risco muito grande, porque em repouso já existe essa diferença, que pode variar aí mais ou menos entre 40 e 50 miligramas, entre 40 e 60 miligramas por decilitro. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no sensor, por exemplo, ele pode estar marcando lá 100 e no sangue estar em torno de 140 até 160 miligramas por decilitro. Então, isso existe, essa linha de atraso na leitura feita no sangue e da leitura feita lá no interstício pelo sensor. Durante o exercício, esse processo ele só agrava, porque a mudança, né, rápida na concentração de glicose no sangue vai demorar mais tempo para ser lida lá pelo sensor. Então, normalmente o que acontece? Essa diferença ela tende a aumentar cada vez mais. E aonde eu quero chegar com isso? Que o seu aluno com diabetes, ele pode vir para o treino marcando lá que está 150 e alguma coisa no sensor. A glicemia dele pode tanto estar 40 ou 50 miligramas acima de 150, quer dizer, ele pode estar começando o exercício já com mais de 200, ou então essa medida ela pode estar 40, 50 abaixo. Então você pensa que ele está começando com 150 e ele está começando com 90, por exemplo, 80 de glicemia. E isso é algo muito perigoso, porque você está apostando as suas fichas no monitoramento da variação glicêmica durante o exercício, que vai acontecer de uma maneira bem diferente do que acontece quando nós estamos em repouso, em algo que existe um tempo de retardo para te mostrar esse valor. E qual o risco que a gente está assumindo aí? Você assume o risco do seu aluno com diabetes fazer um quadro de hiperglicemia ou hipoglicemia durante a sessão de treinamento, ou mesmo você está partindo do momento, começando o exercício, sem medir glicemia capilar, você está numa situação que não dá para você apostar 100% que aquela medida realmente ela é segura. Muitas vezes, inclusive eu já fiz várias postagens, que quando fisiologicamente o nosso sistema ele não está tendo mudanças muito bruscas nos valores, nas concentrações de glicose no sangue, o valor do sensor e o valor que é medido na glicemia capilar, eles são muito parecidos. Muitas vezes são exatamente iguais. Tem várias vezes que eu medi lá, deu um valor, sei lá, 136 de glicemia, eu vou olhar no sensor, está o mesmo valor. Por que isso é possível? Por conta da velocidade de variação. Então, nos sistemas de leitura, né, sensores, você tem umas indicações, você tem o valor referencial e, além disso, você tem indicação. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo, duas para cima, duas para baixo, dependendo do leitor aí, tem até três setinhas. E essas setas elas só estão indicando que aquele valor que você está tendo referencial, ele está tendendo a subir. Se tiver uma setinha, quer dizer que ele está subindo numa velocidade menor do que se tiver duas. Se tiver duas, além de estar subindo, ele está subindo extremamente rápido. Então, isso são referências. A mesma situação para quando você está fazendo o exercício, ou mesmo em repouso, aparece o valor e uma indicação de uma setinha para baixo, quer dizer, daquele valor para baixo. Duas setas, daquele valor indo rápido para baixo. Então, nessa situação, o que é importante e é mais seguro para o profissional de educação física fazer com quem tem diabetes e usa sistema de leitura por sensor? Antes de iniciar o exercício, mede a glicemia. Mede a glicemia capilar. Ah, mas no sensor está marcando 140, 180, está seguro. Não é verdade.
Porque pode estar marcando 160 no sensor e ele estar com mais de 200 miligramas por decilitro de concentração de glicose no sangue. E a gente sabe que quando nós estamos com valores acima de 250 miligramas por decilitro, essa mudança fisiológica no sistema, por conta de menor quantidade de glicose nas células e maior quantidade de glicose no sangue, impacta diretamente no rendimento do nosso aluno com diabetes. E aí a gente precisa tomar algumas providências. Então é importante, quando vai começar o exercício, mede a glicemia capilar, independente de quanto está no sensor. Ah, então quer dizer que o sensor, em relação ao exercício, não serve para nada? Muito pelo contrário. Ele vai ajudar a detectar as variações que estão acontecendo com a glicemia do seu aluno com diabetes. Então, ele é extremamente importante quando a gente está fazendo exercício, principalmente naqueles exercícios ou nos esportes onde você fica fazendo o movimento por um longo período. Então, tem vários portadores de diabetes tipo 1 aí que estão pedalando, muitas vezes pedalam 3, 4 horas direto. Isso é importante, porque apesar do valor que a gente tem no sensor, principalmente durante o exercício, por conta dessas mudanças nas concentrações de glicose que acontecem numa forma muito mais acelerada do que acontece quando a gente está em repouso, não dá para confiar no sensor. Mas dá sim para a gente saber a tendência da glicemia, o que está acontecendo. Então, se você tem lá o valor no sensor durante o exercício, não fica preso àquele valor, porque aquele valor realmente ele não é verdadeiro, e durante o exercício ele tende a ser muito menos verdadeiro ainda. Mas você pode sim usar como referência as setas de indicação. Então, se seu aluno com diabetes está fazendo o exercício, você mediu a glicemia lá no início, viu que ele estava com uma glicemia que naquele momento era seguro iniciar o exercício, já que você confirmou com ele qual foi a última refeição que ele fez, qual foi a insulina que ele aplicou, para determinar ali o tempo de ação da insulina, que ainda tem durante o período ali do exercício, e enquanto ele está fazendo o exercício, você percebe que aparece lá a setinha de indicação. Então está diminuindo a glicemia. Você sabe que o valor referencial que você tem, que é válido, qual é? É aquele do início do exercício. E não exatamente o que está aparecendo no sensor. Então, toda vez que você pega o valor que aparece lá no sensor como referência, não dá para confiar. Comigo mesmo, eu já andei testando muito isso. E o que eu percebo? Eu peguei como padrão, toda vez que eu estou treinando, se no meu sensor está marcando 140 miligramas por decilitro, eu paro o treino e meço a glicemia para confirmar. E a maior parte das vezes está lá 80, 90 de glicemia capilar. Então, quer dizer, você já está indo para um processo de hipoglicemia, dependendo do tipo ou da intensidade do exercício que você está fazendo, a seta de indicação não aparece, e você está confiando no valor que está aparecendo no sensor. Então isso é muito perigoso. Mas o sensor ele é sim importantíssimo para nos ajudar na hora de monitorar as variações na glicemia do nosso aluno com diabetes, seja ele portador de diabetes tipo 1 ou portador de diabetes tipo 2. Nos dois casos, a indicação das setas, né, as setas de indicação, elas são muito válidas. Então, você sabe que seu aluno começou, por exemplo, uma situação que é muito boa, é o indivíduo veio para treinar, você mediu a glicemia capilar dele e de repente ele está lá com 80 de glicemia. Então, se começar o exercício, certamente ele vai fazer hipoglicemia. O que você faz? Normalmente você vai suplementar com carboidrato. Só que muitas vezes a gente suplementa com carboidrato e começa a fazer exercício. Aí você não sabe exatamente se aquela suplementação que você fez, ela foi segura ou não. E aí você monitora por onde? Pelo sensor. Porque se durante o exercício você percebe que o valor que está aparecendo lá de indicação está indicando seta diminuindo, certamente aquela glicose que inicialmente chegou e manteve a glicemia sem grandes variações, começou a diminuir e está levando o seu aluno com diabetes para uma situação de hipoglicemia durante o exercício. Então, o que é seguro fazer? Para, mede a glicemia, confirma o que está acontecendo, suplemento com carboidrato. Claro que depois de um período que a gente vem treinando, né, seu aluno com diabetes aí está treinando e está usando o sensor como fontes referenciais, você começa a pegar alguns valores ou alguns parâmetros que normalmente servem como referência. Então, muitas vezes está fazendo exercício, eu ainda tenho, sei lá, 1 hora e meia de exercício para fazer, fazendo um treino de longa distância. Diminuiu a glicemia, suplemento com 15, 20 gramas de carboidrato e toca o barco. Vai embora.
Porque se não tem a indicação de que continua diminuindo, o risco de fazer hipoglicemia mesmo nesse período, ele vai ser maior. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje foi exatamente essa situação, da gente tomar cuidado com relação às glicemias, não ficar preso com referência à glicemia que está mostrando ali no sensor, por conta dessa relação fisiológica que existe. Então, toda vez que o sensor está mostrando um valor, no sangue já mudou, para cima ou para baixo. Então, a gente sabe que já aconteceu. Ele está informando, mas com uma linha de atraso natural, por uma questão de medição do local de medição, onde está sendo feita a coleta aí da concentração de glicose. E isso sim é muito perigoso ficar monitorando como valor verdadeiro. Se a mudança está acontecendo vagarosamente, normalmente a medida no glicosímetro e no sensor elas são muito parecidas, mas no exercício, o exercício muda totalmente a fisiologia do nosso corpo e também as respostas glicêmicas que a gente vai ter durante o exercício. Então fica mais difícil de monitorar. É um equipamento extremamente bom, positivo para a gente usar como referência durante o treinamento, mas a medição da glicemia capilar, sim, ela se faz obrigatória por uma questão de segurança no momento do treinamento, tanto para quem tem diabetes como para nós, profissionais de educação física. Oi, tá? Tudo bem? O ideal antes das exercícios fazer a glicemia capilar e sensor, a Elaine de Moraes que perguntou. Sim, Elaine, exatamente. O detalhe é, se você tem os dois recursos, vamos usar os dois. Então você já está com o sensor mesmo, já tem lá uma indicação. Então, mede a glicemia antes de começar a fazer o exercício, a glicemia capilar, compara com o sensor para ter uma referência de como tá. Porque também tem um outro detalhe aí que eu não falei para vocês. Como eu comentei, os sensores, principalmente que são usados nas bombas de infusão, você tem que trocar ele a cada 6 dias. Cada vez que você troca, o sistema de infusão, a bomba, ela tem lá um indicador mostrando lá que o seu sensor, quanto tempo ele tem de vida. Então, no início ali vai ter algumas horas, depois tem um dia e algumas horas e assim por diante. Normalmente eu observo o quê? Quando você tem lá já 5 dias e começa a chegar 5 dias e 18 horas, 5 dias e 20 horas, quer dizer, já está chegando próximo de fechar as 24 horas do sexto dia para ser feita a substituição. Nesses momentos é muito comum a gente ter valores muito diferenciados. Então é comum, às vezes, o sistema de infusão ficar indicando hipoglicemia, né, que por questão de segurança é comum nas bombas de infusão se colocar lá valores a partir de 80 por conta dessa modificação, porque se você colocar 70, por exemplo, automaticamente quando tiver 70 indicando na bomba, né, no sensor, certamente a glicemia já está abaixo de 50 faz tempo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por questão de segurança, é comum, né, os médicos programarem aí os valores que são referenciais. O superior, tudo bem, geralmente fica ali em torno de 180 mesmo, mas o inferior, normalmente em torno de 80. Porque quando a bomba estiver apitando que está 80, já caiu no sangue. Então, ainda existe um tempo. Agora, o que eu falei do tempo, né, para fazer a medição do tempo que você está com o sensor. Muitas vezes o sensor, a bomba começa a indicar ali, né, o sensor da bomba começa a indicar que está fazendo hipo, está abaixo de 80. Só que você vai lá e mede a glicemia capilar e ela está 90 e alguma coisa, está 100 e pouquinho. Então, tem também esses problemas do tempo do sensor. Então, conforme vai passando o tempo, essa margem de erro ela vai se tornando maior. É uma situação tecnológica que a gente tem, então eu acho que conhecendo essas variações, essas possíveis, né, alterações, é importante sim, tanto o portador de diabetes como o profissional de educação física, porque o que eu vejo muitas vezes acontecer? Com o sensor dando esses indícios de repente está com hiperglicemia, está lá marcando, está acima de 180. E aí o que a gente faz, né? Claro, o que a gente quer é comodidade, falar, já que está acima de 180, eu vou corrigir. Põe lá meia unidade de insulina, uma unidade de insulina. E de repente isso não está acontecendo. E aí o que acontece? Daqui a pouco você está fazendo hipoglicemia. Passa mal, porque corrigiu num momento que não era necessário a correção. Então isso é muito perigoso. E, de uma maneira geral, tenho visto muito, né?
os próprios portadores de diabetes têm hábito de ficar fazendo isso. E o que acontece? Ele pode fazer o que ele quiser quando ele estiver longe de você, quando não veio fazer o exercício. Só que na hora que ele veio fazer o exercício, se ele usa sistema de infusão contínuo, usa a bomba, é assim, é mandatório, é obrigatório você olhar e ver quanto tem de insulina ativa. Porque qual é o detalhe? É importante também perguntar para a pessoa qual é o fator de sensibilidade que ele tem. O fator de sensibilidade é para cada unidade de insulina, quantos miligramas de glicose vai ser removido do sangue. Isso é importante, porque durante o exercício, o que você tem? Isso aí é calculado em repouso. Então, por exemplo, sei lá, o indivíduo tem 1:40, 1:50. Isso indica o quê? Que para cada unidade de insulina que ele aplicar, vai remover do sangue 40 miligramas por decilitro. Ah, mas o dele é 1 por 50. Então, cada unidade de insulina remove 50 miligramas por decilitro. Por que esse cálculo ele é importante para a gente, nós como profissionais de educação física, entender isso? Porque quando ele vier fazer o exercício, o que a gente tem? Ah, ele tem, por exemplo, 2 unidades ainda de insulina ativa na bomba. Isso indica o quê? Se o fator de sensibilidade dele é 1:50, quer dizer que se ele não fizer nada, se ele ficar em repouso, vai diminuir em 100 miligramas por decilitro a glicose dele. Então, se ele estiver chegando para treinar com 200 de glicemia, e ele ficar parado ali sem treinar, certamente a glicemia dele vai baixar para próximo de 100 miligramas por decilitro. E aí aonde está o risco? A gente vai colocar esse indivíduo com diabetes que está com insulina ativa para fazer o exercício. E o exercício ele tem ação hipoglicemiante. Só que qual é o detalhe? A gente não tem muito como mensurar quanto o exercício vai impactar nessa remoção da glicose, junto com a ação da insulina. Porque existem outros fatores fisiológicos que a gente não consegue controlar naquele momento da sessão do exercício. Então, o risco desse indivíduo chegar com 200, 200 e pouco lá de glicemia, com 2 unidades de insulina fazendo efeito, e você pôr ele para fazer exercício, é que em 30, 40 minutos de exercício, ele pode terminar o exercício num quadro de hipoglicemia. Então, quando se tem o sistema de infusão, a gente precisa, assim, entender que precisamos, quanto mais a gente conseguir explorar as indicações que esse sistema nos traz, melhor é. E com relação ao sensor, você tem a indicação de que sim, está caindo rápido a glicemia, diminui, para ali o treino, interrompe o treino, mede a glicemia, confirma se a glicemia está correta ou não, está segura ou não, continua, caso necessário, suplementa aí com carboidrato. Isso é bastante importante aí para a gente, tanto aí com o seu portador de diabetes tipo 1, como o portador de diabetes tipo 2. Conforme vai passando o tempo, vai chegando mais no final dele, a margem de erro da leitura ela aumenta bastante. Então pode tanto ficar indicando hiperglicemia no momento que não está com hiperglicemia, como também indicar hipoglicemia no momento que não está com hipoglicemia. Então se percebe muito essas divergências na leitura. Aí vai de acordo com onde você está, né? Se você está num lugar que dá para, de repente, substituir por um outro, vai lá e substitui o sensor. Caso não seja possível, espera, né, o sensor terminar, que aparece lá a indicação que o tempo de vida dele lá acabou, e aí você troca o sensor. Como eu nunca utilizei o Libre, ele é uma tecnologia mais nova, eu não sei indicar para vocês se ele também dá essas variações, quando está próximo lá, por exemplo, sei lá, 12, 13 dias, já mais próximo do final, se ele também dá esses erros de leitura. Essa informação eu não tenho. Mas a dica que eu quero deixar para vocês hoje é, se seu aluno com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, ele usa sensor, é muito comum essa pessoa estar mais acostumada a ficar monitorando pelo sensor e fazer menos glicemias capilares. Mas durante o exercício, é muito difícil a gente se balizar, né, a nossa referência aí de treinamento, utilizar o sensor para que isso aconteça. Então, o detalhe é, se o aluno com diabetes tipo 1, tipo 2 usa sensor, ótimo, utilize o sensor a seu favor, mas não pegue a indicação dele como sendo a verdadeira. Meça a glicemia capilar antes de iniciar o exercício, meça também lá no final, e durante o exercício, monitore aí as setas de indicação. Dessa maneira, você garante aí total segurança na prescrição e acompanhamento do exercício do seu aluno com diabetes, tendo aí diabetes tipo 1
ou tipo 2, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, o que eu tinha hoje aí de informação para vocês, né, era isso, a dica é essa, então, tendo aí aluno usando aí sensor tipo 1 ou tipo 2, não esqueça de medir a glicemia, não tenha, assim, não deposite todas as suas fichas na medida aí do sensor, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!